Bom dia, graça e paz a todos, amém? Vamos estar dando início ao nosso devocional deste dia, né? Desta manhã, dessa segunda-feira, dia 29 de junho. Já estamos terminando, né? Findando aí um mês. Mas, para a glória do Senhor, o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido em nome de Jesus, amém? Vamos pegar a palavra, né? Do Senhor que se encontra lá no Salmo 91 e vamos estar declarando essa verdade que é a segurança daqueles que se refugiam em Deus, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspa, te calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Deus é perfeito em tudo quanto ele faz. Hoje quem louva é a missionária Isabel, não é isso? Amém. Oportunidade, minha amada. Bom dia, Pai do Senhor. Deus abençoe cada uma das irmãs que aqui estão. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo do Santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me encher. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer,
quero exalar mais de Deus, o meu melhor. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, missionária Isabel, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a família e ministério em nome de Jesus. Amém? Louvor abençoado. Nós queremos exalar, né? Mais de mais na presença do Senhor. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, né, por mais um dia, pela tua graça e misericórdia nos alcançar no dia de hoje, podermos estarmos aqui com o fôlego da vida para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te damos graça, Pai. Nos colocamos diante da tua presença, Senhor, primeiramente pedindo perdão, Senhor, perdão por muitas das vezes, Pai querido, Pai amado, que nós erramos e falhamos contigo. Pai, obrigada, Senhor, porque o hoje de podermos estarmos aqui, Senhor, é a certeza de que o Senhor, Pai querido, Pai amado, nos dará a oportunidade, Senhor, de mais um dia, Pai, e que nós possamos, meu Deus, fazer o melhor, Pai querido, para Ti. Apresento, Senhor, esse devocional diante de Ti, Senhor, qual inicia esta semana, a qual já está findando, Senhor Deus, esse mês de junho, meu Pai, mas na certeza, Senhor, de que o Senhor está cuidando, Senhor, de cada um de nós, Senhor, dia após dia. Pai, obrigada pelo louvor, Pai, pela vida da missionária Isabel, que o Senhor possa, meu Deus, continuar, meu Pai querido, Pai amado, agindo em favor da tua filha, Senhor. Toca na saúde, restabelecendo a áreas, em todas as áreas que ela precisa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quero te apresentar também a pastora Mônica, meu Deus, a qual estará ministrando a tua palavra. Meu Deus, que o Senhor já tem falado, Senhor, ao teu coração. O Senhor já tem, Senhor Jesus amado, enchido a ela, Senhor, para que venha transbordar, Pai, porque ela é instrumento do Senhor, Pai, para poder, Senhor, exalar, Senhor, a tua unção sobre nós, meu Pai, nesta manhã. Abra os nossos ouvidos, abra nossa mente para ouvir e entender, Pai, e possamos deixar descer a tábua dos nossos corações. Guarda-nos, Senhor, debaixo das suas asas, meu Pai, no nome de Jesus. Seja com a tua filha, guardando, livrando e protegendo a ela, meu Pai, em nome de Jesus. Usa poderosamente para falar conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, meu Pai. Nos alimentar, Senhor, desse manar fresco vindo dos céus. Assim eu peço, Senhor, pedindo ao Senhor Jesus amado, na certeza de que o Senhor tem cuidado da sua família, do teu ministério e de tudo quanto ela precisar neste dia, Senhor, o Senhor estará provendo em nome de Jesus. Assim nós oramos, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastora Mônica, aí a oportunidade para a senhora, palavra e tema, deixa para a gente aí fazendo um favor. Amém? E deixa Deus te usar bem usadinho. Amém. Bom dia, paz, Senhor Jesus, a todos. A palavra do Senhor hoje vai estar em Deuteronômio 32:10. E o tema é: o que aprendemos com o deserto?
No dia 15 desse mês, eu falei sobre as fases do deserto, né? Eu falei sobre a fase das lágrimas, das alegrias e das recompensas. E até tinha iniciado esse outro assunto, ou a continuidade, na verdade, né? Eu tinha começado, mas não dava tempo. Então, eu gostaria de falar novamente sobre o deserto. E eu estava lendo algumas curiosidades, uma coisa que eu achei muito interessante, que diz que os ventos carregam areia do Saara, eles viajam, os grãos de areia viajam pelo Oceano Atlântico e chegam até a floresta amazônica, que serve como um fertilizante. Gente, eu achei isso muito, muito interessante. É um fertilizante natural para o nosso ecossistema. Então, a gente também aprende com a natureza que o deserto não é só um lugar de dor, de choro, né? Tem as alegrias, tem as recompensas. Deuteronômio 32:10 diz assim: achou na terra do deserto e no ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Então, o Senhor guarda e trata como a menina dos olhos dele. Ele também instrui no deserto, né? E ele nos ama tanto que no deserto ele faz com que a gente viva várias fases, né? Fase do choro, fase do riso, as fases da recompensa, né? O deserto na Bíblia não é só um lugar, a gente sempre fala, deserto é um lugar de passagem. Às vezes eu costumo dizer que parece que eu armei barraca no deserto, que tá difícil sair, né? Mas olha só, é um lugar de transformação, é um lugar de solidão, é um lugar de preparação, né? Muitas vezes Deus usa o deserto para nos preparar para aquilo que Ele tem reservado para nós, né? Para que nós possamos ter mais intimidade. Porque ali ele vai cuidar de nós, ele vai falar o nosso coração. A gente pode observar os 40 dias de Jesus no deserto, né? Como ele foi fortalecido, como ele foi preparado para o confronto com Satanás. E aqui o primeiro, no deserto nós aprendemos a depender de Deus. E eu vou ler aqui em Êxodo 16:4, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Não, 16:4 isso. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Nós vemos que aqui Deus, ele no deserto, ele proveu pão, ele proveu alimento, ele provou que ele cuida do seu povo. Ele cuida da minha vida e ele cuida da tua vida enquanto nós estamos no deserto. Às vezes, quando é o deserto financeiro, a gente acha que vai faltar o pão, que nós vamos passar necessidade. A gente pode até passar falta de algumas coisas, irmãos, mas eu sou prova viva do cuidado de Deus, né? O povo atravessou o deserto, ali eles estavam com dificuldade, não tinha como produzir seu alimento, seu sustento, mas Deus estava enviando o maná diariamente, ensinando ao povo dependência, aprender a depender do Senhor, que Ele nos dá o maná de cada dia, o pão de cada dia, né? A provisão vem do Senhor. Nem sempre Deus nos dá tudo de uma vez. Ele vai nos ensinar a confiar nele um dia de cada vez. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que no deserto nós temos que aprender a depender de Deus. E o segundo, nós conhecemos quem realmente nós somos. Isso aqui é o propósito do deserto. Quando Deus, o Senhor Deus, levou o povo para o deserto, ele tinha um propósito, né? Deuteronômio 8:2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus sabia? Sabia. Mas quem é que precisava aprender? O povo. Né? Então, Deus levou o povo para ser humilhado, para ser provado. As dificuldades revelam aquilo que está escondido no nosso coração. Porque enquanto está tudo bem, a gente está recebendo as bênçãos, está tudo mil maravilhas, nós somos aquele povo que mais levanta as mãos e glorifica a Deus. Veio a primeira prova, a primeira areinha do deserto entrou no nosso olho e já incomodou, a gente já começa a murmurar. Então, é para nós sabermos o que está no nosso coração, onde o nosso coração está confiado. Foi no deserto que a fé, a obediência e as fraquezas de Israel ficaram muito evidentes. E assim também é conosco.
quando estamos passando por essas fases, se nós fizermos uma sincera autoavaliação, nós vamos ver como está o nosso coração durante essa fase. 3, no deserto, Deus fala de maneira especial. Gente, eu amo esse versículo de Oséias, que diz assim, versículo 2:14 de Oséias. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus fala conosco, fala ao nosso coração no deserto. Será que o barulho dos ventos, né? Eles estão impedindo que a gente pare para ouvir a voz mansa do Senhor falando conosco? No deserto, a gente fica longe das distrações e ouvimos com mais nitidez a voz do Senhor. Uma coisa que eu gosto muito é quando é apagão na cidade, porque a gente pode ir para fora e a gente consegue ver as estrelas com mais, assim, né, clareza, a gente vê a multidão das estrelas. Então, eu penso assim também, quando você está num lugar de isolamento, de solidão, você ouve com mais clareza a voz do Senhor. Assim como a gente pode ver, quando não tem distrações das luzes, nós podemos ver a grandeza, da beleza das estrelas no céu. Né? Foi no deserto que Moisés encontrou a sarça ardente e recebeu seu chamado. E muitas vezes Deus nos separa para falar conosco e para alinhar o propósito dele com o nosso, para que a gente possa estar disponível para ouvir a voz do Senhor e obedecer. E ele nos leva ao deserto para nos falar com amor. Muitas vezes esse amor dói, igual quando nossos pais iam nos corrigir, que eu falava, né? Me bate logo, porque as palavras doíam, porque eram palavras de amor. Sabe, irmãos, porque quando meu pai ele ia me bater, ele falava assim, filho, eu vou te corrigir porque eu te amo. E isso doía tanto em mim, saber, né, que meu pai estava ali, que ele chorava depois, porque depois que ele terminava, ele me abraçava e chorava junto comigo. Então era por amor. E Deus, ele nos fala com esse amor, e eu acho lindo isso. É muito lindo. 4, nós aprendemos a obedecer. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nem sempre entendemos os caminhos de Deus, né? E às vezes a gente acaba tomando decisões precipitadas porque a gente não consegue entender o caminho do Senhor, o que Ele está fazendo por nós, a maneira que Ele está conduzindo, e a gente quer que seja em determinado tempo. E a gente, às vezes, não entende o tempo de Deus. Né? O deserto nos ensina a seguir a direção de Deus, mesmo quando a gente não enxerga o nosso futuro. E no deserto somos preparados para a promessa. Antes da terra prometida, houve o deserto. Né? Antes do ministério público, Jesus passou pelo deserto. Antes da exaltação, geralmente existe um processo. Né? Até para você, por exemplo, você ser conhecido como um pastor teólogo, você tem que fazer a faculdade, né? O curso de teologia, às vezes é um básico, mas você vai ter que passar pelo processo. Eu sempre fico vendo nos nossos presbitérios aqui na igreja, os irmãos que vão ser ordenados ou separados para algum cargo, existe uma banca. Né? Antes disso, eles estão lá no fundo com pastores fazendo uma avaliação com eles. Não é de qualquer jeito. Para que eles se ajoelhem e recebam o óleo na cabeça, primeiro eles têm que enfrentar né, os pastores e passar por uma banca, e eles são avaliados, e eles fazem perguntas de todos os setores, de todas as liturgias da igreja, de tudo que é necessário ser feito, né? Como servir a ceia, o que é falado, por que uma pessoa tem que fazer o curso de batismo, né? Todas as perguntas que precisam, e coisinhas que são tiradas ali, às vezes, na hora, um versículo, uma ideia que um pastor teve, ele faz uma pergunta. Né? Então, existe esse processo. Para a exaltação, a gente tem que passar por isso. Né? O deserto, ele não é o destino final, é apenas uma escola de preparação. Né? No deserto também nós aprendemos que Deus nunca nos abandona. O povo de Israel era guiado por uma coluna de nuvem, né, de dia, e uma coluna de fogo à noite. Nós sabemos que isso representava para eles que a presença de Deus estava ali. Né? Mesmo quando não sentimos a presença do Senhor, ela continua conosco.
Nós vemos ali também que em Mateus 4:11, quando Jesus esteve no deserto, ele passou por toda a provação, ele foi aprovado, e no final os anjos vieram e serviram Jesus, né? Saciou a sua fome física, mas também foi a comprovação da presença do Senhor com ele, que Deus enviou seus anjos para servirem a Jesus. E no deserto, nós desenvolvemos perseverança. As lutas fortalecem a nossa fé e moldam o nosso caráter. Tiago 1:3 diz, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. E no deserto nós aprendemos também isso, a ser perseverante, a ser paciente. Por quê? Porque a gente se coloca à disposição do Senhor para ouvir e entender o processo de Deus, o tempo de Deus. E isso nos leva a ter esperança. E eu posso dizer para vocês, irmãos, para mim não é fácil, né? Quando a pessoa quer, né, as coisas do jeito, quer assim, 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 e Deus fala, não é assim que eu quero. Vai ser de outro jeito. E isso serve para nos moldar também. No deserto, nós recebemos a promessa de renovação e de águas que dão vida. Eu quero ler aqui em Isaías 35:1, que diz, o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. E no 41:18, diz, abrirei rios em lugares altos e fontes, no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. E aí fala que ele vai plantar árvores no deserto, né? Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Nada foge do controle do Senhor, né? Então nós vemos que ele renova suas promessas e nos traz águas que vão nos trazer vida. E encerrando, irmãos, o deserto pode ser um lugar de dor, né? Um lugar de solidão, um lugar de silêncio, mas também um lugar de crescimento. Porque no deserto nós aprendemos a depender de Deus, a ouvir sua voz, obedecer, perseverar, confiar na fidelidade de Deus. Eu sei que cada um tem um tipo de deserto, é o seu deserto particular. E a gente não pode deixar que esse momento, irmãos, como eu falei, que a gente precisa de momentos de solitude, mas não da gente se isolar a ponto da gente ficar alheio ao que está acontecendo ao nosso redor, ao que está acontecendo na nossa casa, na nossa família, porque às vezes a gente lambe demais as nossas feridas e fica olhando muito para a nossa dor, pelo que a gente está passando, e a gente deixa de perceber o que está acontecendo dentro da nossa própria casa, o que está acontecendo com os nossos filhos, às vezes é um problema na escola, nossos filhos começam a usar roupas compridas demais, e a gente não percebe que mesmo quando está muito calor, ele está de manga. E eu vim descobrir depois de muitos anos que a minha sobrinha começou a usar muito roupa preta e de manga comprida porque ela tinha manchas de violência no braço. E eu estive alheia a isso, eu não percebi isso dentro da minha casa. Nós criamos a minha sobrinha mais velha. Então, isso para mim foi uma dor muito grande, de eu não ter percebido o que estava acontecendo com ela, dos abusos que ela estava sofrendo, e eu não percebi. Então, isso me doeu muito. Então, às vezes, a gente olha demais para a nossa dor e a gente não percebe. Precisa ser na vizinhança, na igreja, não, irmão, dentro da nossa casa, com nossos filhos, com pessoas que dependem de nós dentro da nossa casa. Então, que o deserto sirva para a gente também aprender a olhar, né? Ter os seus momentos de solitude com Deus, sim, mas também começar a olhar dentro da sua casa o que está acontecendo, objetos que você nunca tinha visto, que possam aparecer de repente. A gente também tem que se aperceber disso. O deserto não é sinal de abandono. Muitas vezes é o caminho que Deus usa para nos preparar para a promessa. A gente busca muito receber as promessas, as bênçãos de Deus. Mas como eu disse, que fique como alerta, meus queridos. Que às vezes a gente precisa também olhar para o redor, para as pessoas que estão dentro da nossa casa, que também estão passando pelo deserto delas. E que se você tiver uma botija de água, estenda. Estenda para as pessoas que estão ao teu redor, porque talvez seja água que Deus já te deu que vai matar a sede delas. Amém? Pastora Jo, meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade, que Deus tenha falado, que seja um alerta para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Amém. Para eu orar, pastora Jo?
Amém. Vamos orar então, queridos. Oh, amados da minha alma, muito obrigada, Senhor, pelo alimento que o Senhor me deu hoje, Pai. Obrigada porque o Senhor falou comigo. Obrigada porque o Senhor trouxe à minha memória tudo que Beatriz passou, Senhor, e eu estive tão alheia. Que eu continue agora, Senhor, que eu esteja alerta para o que está acontecendo ao meu redor. E a água que o Senhor tem me dado, Pai. Água que cura, água que sara, água que traz vida, água que purifica a minha vida, Pai. Que a minha botija esteja transbordando, Senhor, para que eu possa estender essa água e matar a sede daqueles que estão numa fase muito difícil do deserto. E que o Senhor concede que nos aproximemos dele, Pai. Que às vezes a pessoa precisa estar isolada, longe de tudo, e depender somente de Ti. Mas quando chegar esse momento, Pai, de o Senhor me usar, nos usar Teus filhos aqui para servir água para quem está morrendo de sede, que sejamos disponíveis e a nossa botija esteja, Pai, com a Tua água, uma água doce, uma água pura, Senhor, para que possamos matar a sede, Senhor, dessas pessoas, ó Deus. Obrigada pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que se dispuseram a ouvir a Tua voz nesse segundo dia da semana, Pai. Ah, Senhor, a estar aqui e se alimentar e serem saciados, ó Pai, daquilo que o Senhor tem nos dado, a porção desse dia, Senhor. E que possamos aprender todos os dias, ó Pai, ouvindo e obedecendo a Tua voz, Pai. Quero apresentar meus irmãos, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que eles recebam uma porção hoje dessa água, uma água que sara, água que purifica, Senhor, em nome de Jesus, e nós repreendemos toda enfermidade, todo mal que possa assolar o corpo dos teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que não falte alimento, Senhor, que haja provisão, que haja surpresas, que haja novidades, ó Pai, que haja sucesso no empreendimento dos teus filhos, em nome de Jesus. Que toda barreira caia por terra, Senhor, que todo levante caia por terra e que eles vejam sinais e que eles vejam, Pai, abra os olhos espirituais, possamos ter visões, ó Pai, que possamos compartilhar com aqueles que estão fracos na fé, que Tu és ainda o mesmo, que Tu fazes sinais e maravilhas no meio do Teu povo, Pai. Aqueles que estão pedindo dons, ó Pai, que o Senhor possa dar a eles, dar sabedoria, Senhor, sem medida, porque nós estamos pedindo sabedoria do alto, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos atentos à guerra espiritual que acontece, Senhor, e que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa continuar adestrando as nossas mãos para a batalha, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, todo esquecimento meu e de teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa renovar a nossa mente, renovar, Senhor, tudo que está desconectado, trazer, Senhor, uma vida nova ao nosso cérebro, Pai, a nossa memória. Em nome de Jesus, apresentamos pastora Amália. Glorifica o teu nome, Senhor, através da vida dela, que haja testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na vida dela e aquilo que o Senhor vai fazer, que possamos cantar a tua glória, meu Pai. Abençoa a presença de Deus. Em nome de Jesus, eu sei que teus filhos têm orado, Pai, e, Senhor, eu te glorifico porque eu nunca tinha visto uma empresa com tanta, Senhor, intercessão, com tanta cobertura de oração, e que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, bem-sucedido em tudo que fizer. Nós entregamos a Ti esse dia, essa semana, e que seja uma semana abençoada para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Bênção? Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. 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 Obrigada, pastora Mônica. Sempre está aí disponível, né, para trazer a palavra do Senhor, falando aquilo que nós precisamos aprender, né, mediante a palavra. Que o Senhor continue te abençoando, fortalecendo, continue cuidando, né, como Ele tem cuidado, provendo em nome de Jesus sobre a tua vida. Que todos, né, possam ter recebido e possam guardar a tábua dos corações e fazer desse dia, ainda que estejam no deserto, mas sabendo que o Senhor vai fazer florescer em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor. Sua mãezinha, irmã Eliana? Não? Amém. Que o Senhor abençoe. Amém? Fiquem todos na Como paz. se fosse minha irmã. Vem me Amém. ajudar. Amém. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus.
Façam do seu dia o melhor, na certeza de que o Senhor está cuidando de cada um. E coloque nas mãos do Senhor os seus anseios, as suas dores, angústia. Coloque na mão do Senhor, que o Senhor, Ele tem cuidado, Ele vai cuidar, em nome de Jesus, amém? Até amanhã, nós temos o culto mensal, estejam presentes para receber também a sua porção, né, do dia de amanhã, e saiba que o Senhor, Ele fará o melhor por mim e por você. Até amanhã, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe a cada um. E Malu tá mandando um beijo, pastora Mônica. Maravilhosa.